Estamos de pé com a Bíblia aberta. No livro de Lucas 24, 49, o texto diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos recitar juntos? E eis que sobre vós, vamos igreja, e eis que sobre vós, a promessa de meu Pai. Vocês vão estar com medo de abrir a boca e falar? Se fosse o jogo do Brasil que fosse gol, você ia berrar, ia gritar, não ia? Então, leia forte, leia porque o Espírito Santo está dentro de você. 1, 2, 3. Obrigado, meu Pai, por essa leitura da Tua Palavra, que nessa noite Teu Espírito venha falar conosco mais uma vez, levando, Deus, o povo a esse momento tão glorioso da Sua igreja, que é a presença gloriosa do Espírito Santo. Nós abençoamos a igreja nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem sentar. Amados irmãos, se preparem, porque há algo que vai acontecer se você crer assim. Amém. Eu quero nessa noite dizer para vocês que Lucas, nós vemos aqui uma das coisas mais lindas de um crente salvo. De um crente salvo, estava bom aquela hora, deixa aqui direitinho, obrigado. De um crente salvo, e depois de receber o Espírito Santo, que é o penhor da salvação, recebeu dele o dom de falar em línguas e ser carismático. Eu quero no próximo domingo pedir você que não veio, que você aproveite o que está acontecendo de manhã, porque eu estou falando sobre vaso e profecia, os dons espirituais. E hoje de manhã aqui foi uma presença muito gostosa de Deus, para estimular a igreja a falar de Deus, ao Espírito de Deus. Quando a igreja só prega dinheiro, só prega as outras coisas, parece que o povo esquece que o Espírito Santo existe. E Ele nos dá toda uma força, uma vitalidade dentro de nós, que é uma coisa extraordinária quando a gente fala dele. Então domingo que vem não está aqui, né? Tem razão. Aí outro irmão vai estar me substituindo aqui, aí fica o próximo. Nós vamos estar lá com os casais. Então veja bem, ele experimentou aqui de crer em um mundo transcendental, de entrar no sobrenatural, de crer em profecias, em curas divinas, em interpretação e arrebatamento dos sentidos. Este verso foi tirado do coração de Jesus para os seus discípulos, quando ele fala no texto que sobreveio sobre vós a promessa do meu Pai. Lucas é muito categórico. É um homem que só não sente Deus quando ele não quer. Quando o homem não quer, não tem quem force a barra, porque não sente nada. Ele é um vazio, é um oco por dentro, porque a vida dele sempre foi assim, sempre foi um vazio. Quando o homem não quer, não tem como o Espírito Santo fazer alguma coisa por ele. Mas quando a gente quer, é outra coisa que eu busco, para ter essa alegria de estar na igreja, de fazer o trabalho na Ceilândia, para ir para a vigília, para ir para o monte, para trabalhar, tem que ter a presença de Deus, senão não funciona. Não funciona. E eu me sinto alegre por poder acreditar nisso ainda, por poder crer. Lucas é um homem intelectual. Ele era um cientista, ele era um médico. Era dado as faculdades naturais da vida. Por certo, deve ter feito algum estudo no Egito, por ser a capital da medicina. No mundo antigo, Lucas aprendeu sobre a anatomia do corpo humano. Por isso que ele era médico. Estudou. Quem é médico sabe que tem que estudar anatomia. E como todo médico, a razão ele usava o raciocínio lógico para crer mediante o que ele estudava. Lucas não caminhou ao lado de Jesus
Marcos e João. Lucas foi um discípulo que conheceu Jesus de ouvir falar. Ele não era uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo, mas através de Paulo, numa dessas vezes que Paulo sofreu bastante, ele tinha cicatrizes que provocaram dores em seu corpo, e é bem possível que numa certa cidade levantaram contra Paulo e jogaram Paulo em cima de uma muralha. Depois o apedrejaram, vilipendiado, ele foi jogado, e a Bíblia diz que Paulo se fingiu de morto para não morrer. Por certo, levaram ele para a casa de algum cristão, e ali chamaram quem? Lucas, para tratar das feridas dele, das dores dele. Paulo era pequeno de estatura. Quando Lucas chegou perto do seu corpo, vendo aquelas feridas abertas, seu corpo massacrado, cheio de hematomas, e depois de limpar o corpo de Paulo, e viu que tinha outras cicatrizes. Ali ele deve ter perguntado se Paulo era soldado dos romanos, ou era um guerreiro para ter tantas feridas assim. Alguém disse: não, quando ele melhorar, pergunte para ele. É claro que depois que Paulo foi tratado, deve ter compartilhado com ele como ele adquiriu essas cicatrizes. Ele deve ter tido tudo que tem no corpo, por amor a Jesus Cristo. Paulo talvez disse: olha, Lucas, eu era como você, doutor da lei, aprendi aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da nação judaica. Eu aprendi sobre a filosofia, sobre os epicúreos, sei um pouco de teologia, e quando eu recebi uma carta do meu superior para ir a Damasco, dar cabo da vida de alguns crentes, mas no meio do caminho, Paulo diz: encontrei com uma luz que explodiu diante de mim, a ponto de me derrubar do cavalo, que eu estava a ponto de ficar cego. E uma voz surgiu e me dizia aos meus ouvidos: Jesus aparece para Paulo no meio desse caminho e fala: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Então ali ele ouviu a primeira voz de Jesus, Paulo. Mas com aquela voz, Paulo cai do cavalo e fica cego. Ele contando a experiência para Lucas: e a partir de hoje, que para me servir, aí o Senhor disse para ele: tu irás sofrer, Paulo. Para me servir, tu irás sofrer. Paulo dizia para Lucas: quando eu olho para essas cicatrizes, eu vejo que trago em mim as marcas do meu Salvador. E isso deve ter impactado o coração de Lucas naquela hora. Lucas era acostumado a pegar doente de todo tipo. Os doentes só sabem falar mal da vida. Lucas estava diante de um homem doente que dizia: se eu morrer, está tudo bem, porque o morrer está ganho e o viver é Cristo. Ele ficou espantado com aquela palavra que ele dizia para Lucas. Lucas só assistindo aquela cena acontecer. Lucas não entendia nada que Paulo falava para ele. Paulo começou a empreender viagens com Lucas, e Paulo explica, e Paulo tentando explicar para ele que é um médico. O que é um médico dizer? Deus me usou para abrir as vistas aos cegos. Paulo dizendo para Lucas: o meu Deus trouxe paralítico diante de mim para ficar de pé e sair andando. Paulo dizendo para Lucas. Aleluia. E Lucas de repente disse a Paulo: Paulo, eu acredito na sua fé, mas você não quer que eu creia nisso que você está me falando. Lucas não tinha tido a experiência ainda com o Senhor, assim como tem muito crente na igreja que não tem experiência nenhuma, só teve uma 200 anos atrás. Hoje ele só vive vegetando na casa de Deus, quando vai. Não tem experiência nenhuma na casa de Deus.
Que pecado joga esse tempo tão precioso fora. Hoje muita gente vai estar se arrependendo por causa disso, porque brigou contra Deus, brigou contra o tempo, né? Não aproveitou a ocasião que poderia ter aproveitado. E ali o Paulo dando uma lição para Lucas, dizendo para ele que os paralíticos andavam. Paulo, eu acredito na sua fé, mas não quer que eu creia nisso que você está me falando. Eu só acredito se eu ver. Lucas foi a proposta dele para Paulo naquela hora. Por isso que a igreja do Senhor precisa de experiências. Você precisa de experiência. Um dia Paulo e Lucas estavam em Troade, pregando seu sermão, e Lucas ao seu lado, e o Lucas ali tira colo, pertinho dele, andando com ele. Paulo pregou até a meia-noite, quando de repente um rapaz despenca no terceiro andar da casa, caiu no chão e quebrou o pescoço e morreu. Chamaram o médico que estava lá. Quem estava lá? Luquinhas estava lá do lado de Paulo. Lucas diagnosticou o rapaz e disse: aqui é só um atestado de óbito. Que geralmente quando o médico, o legista ou quem vai próximo a quem que morre, geralmente vem aqui no pulso, pega no pulso, então bota aqui. Se você apertar aqui, você sente a pulsação, se a pessoa está viva ou não. E o médico, o Lucas, fez esse diagnóstico. Ele olhou para a porta e falou assim: olha, aqui só atestado de óbito, está morto. Lucas disse para Paulo: vamos embora, Paulo, aqui não tem mais jeito não, aqui já passou, já morreu, agora é só a sepultura. Paulo disse a Lucas: Lucas, olha a diferença de quem tem um diagnóstico com Deus. Olha aquele que é cheio do Espírito Santo fala. Olha aquele que gosta de Jesus, que ama a casa de Deus. Olha aquele que lê a Bíblia, que ora, que busca o Senhor. Olha aquele que clama pelo sangue de Jesus. Lucas, esse diagnóstico é do doutor Lucas. Esse é seu diagnóstico. É o diagnóstico da terra. Agora vamos ver o diagnóstico do doutor do céu. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Vamos ver o que ele vai falar acerca da vida desse rapaz. E o Senhor disse para Paulo: Paulo, o rapaz não está morto, ele apenas dorme. Eita! Aqui tem que ter fé tanto para ouvir e tanto para falar. Você está vendo aí? Porque tem gente que tem de Deus sonhos, Deus motivando você, falando para você, mas você não sai do lugar de jeito nenhum. É um parasita. É um parasita total. E ele levanta a cabeça. Paulo disse para Lucas: Lucas, não quero discutir com você, não quero bater boca com você. Você é a ciência, mas meu Deus diz: esse rapaz não está morto, ele está apenas dormindo. Para quem não acredita, vai rir. Para quem não acredita, vai zombar. Para quem não acredita na Bíblia, vai rir da cara do pastor, vai rir daquele que acredita. Então, eu quero te dizer uma coisa: precisamos de ter autoridade espiritual nesta hora, para saber que quem está conosco, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo disse: Eutico, levanta. Eu imagino os olhos de Lucas, eu imagino os olhos de todos aqueles observadores que estavam ali, todo mundo batendo o pezinho. Eu quero ver se vai levantar mesmo. Ô raça incrédula é essa. Eu nunca vi uma geração de gente incrédula como nós temos hoje. Um povo que não crê em nada, que não acredita em milagre, não acredita que Deus pode mudar a sua casa, pode mudar a sua própria vida, pode mudar o país. Eu creio que Deus pode fazer tudo. Enquanto houver essa terra, homens de fé, tudo pode acontecer. Paulo disse: Eutico, levanta. Jesus, naquele momento lá, vai lá no paraíso,
espírito da vida de Eutico e diz: volta, porque a quem eu dei a missão reivindica seu retorno. Que coisa! Está respaldado por Deus. Eu disse a vocês que nós temos que ter crédito de sobra no céu, que quando os irmãos precisarem de Deus, Deus ouvirá e responderá. Tem gente que gastou tudo aqui e não tem nada, não tem saldo positivo na eternidade. Não pode falar nada porque está cheio de dívida com Deus. Mentiram tanto para Deus, enganaram, tentaram enganar o pastor, enganou a esposa, enganou os filhos, enganou a Deus, acha que enganou a Deus. Aí Deus vai lá no paraíso, chama o espírito de vida de Eutico e fala assim: volta, porque quem reivindicou você foi um que eu dei a missão para ele de fazer o trabalho, para continuar o trabalho, a obra de restauração daquela terra. Irmãos, Eutico ressuscita. Naquele momento a vida volta. Quando Lucas, ao ver aquela cena, Lucas ficou impressionado. Lucas tornou-se um crente pentecostal naquele momento. É um momento tão glorioso que ocorreu naqueles dias. É um momento tão maravilhoso que ocorreu na vida de Lucas. Ele viu a morte de perto daquele rapaz, mas ao mesmo tempo ele ressuscita e vê algo maravilhoso acontecer. Sabe por quê? Quando você tem um encontro com Deus, não dá mais para voltar atrás. Não dá mais. Tem muita gente que acha o que a gente faz, que a gente grita, pula, diz que é maluquice nossa, diz que é esquisitice da gente. Eu tenho certeza que quando essas pessoas forem tocadas por Deus, elas vão parar de perder, elas vão pensar diferente. Quando os irmãos estiverem sendo tocados pelo Espírito Santo para as mudanças, vocês vão sentir diferentes, vão ter mais sede, vão querer mais fazer. Pastor, vamos fazer. Eu não entendia porque o senhor falava tanto nisso, entrava em um ouvido e saía em outro, mas hoje eu estou compreendendo o quanto é importante, o quanto eu quero, o quanto eu preciso dessa mudança. Irmãos amados, se alguém aqui dentro não teve essa função do Espírito de Deus, quero dizer para você: prepara, você será visitado pelo Espírito Santo. Eu achei que vocês iam berrar, não é esse gritinho xoxo não. Achei que você ia falar: glória a Deus, eu quero, eu preciso. Foi o que nós fizemos aqui. Foi o que nós fizemos. Vocês prestem bem atenção como dentro de muitos de nós está um oco desse tamanho, um grande vazio. Eu não sei como as pessoas conseguem ser assim. Eu não consigo. Eu sou um dos que eu não consigo ser desse jeito. Não posso, não entendo que o Evangelho é assim. Eu vi que o Evangelho é vida, o Evangelho é mudança, o Evangelho é coisas diferentes. A gente não pode aceitar essa vida medíocre que a gente vive, ou vida patética essa, que a gente não tem experiência de Deus concreta. Deus precisou de mostrar para um homem que precisava dele, ressuscitando Eutico, e Paulo ali tranquilo, esperando a hora certa para acontecer. Ele torna-se um pentecostal, ele começa a vibrar com tudo. Por isso, meus irmãos, se alguém já precisa, vê isso como uma necessidade. O Espírito Santo, quando nossos olhos descerem lágrimas, quando nossos braços se levantarem sozinhos, quando o seu corpo estremecer, não se assuste, porque o Pentecoste de Jeová está descendo, está te visitando. Hoje nós fizemos experiências e queremos exatamente pregar para igrejas e avivamento, que você tenha sede para mudanças, sede para ser o que você não é, sede para quebrar o silêncio do silêncio, sede para buscar o poder de Deus. Quando falar vamos orar no monte, ser o primeiro a chegar,
celestiais. Mas quando a gente não tem, nós ficamos azedos, ficamos enjoados, ficamos como chatos, perturbadores. E Deus não está atrás desse tipo de gente. Deus quer gente que tenha dele o melhor está na presença dele, se alegrar com ele, esbanjar diante dele um fator de viver, de se alegrar. Um legado pentecostal é o maior legado que o mundo já conheceu. Pentecoste não é filosofia, Pentecoste não é outra coisa não ser sobrevivência. O poder pentecostal tem dois momentos. É quando ela chega a primeira vez, as pessoas acabam se assustando, mas há um mistério na sequência. A pessoa se assusta, mas ela fica curiosa. O que é isso? Que coisa gostosa é essa? Que língua que eu estou falando? Eu estou sentindo arrepio. Meu Deus, eu estou chorando tanto. Aí elas começam a ficar curiosas. O que é aquilo? O que está acontecendo naquele momento? Quando alguma coisa no mundo nos assusta, não queremos mais ver nem ir. Mas o poder pentecostal assusta, mas nos deixa curioso para saber mais. Quero muito mais. É uma coisa que o mundo não pode me dar. Não tem dinheiro que me dá, não tem governo que me pague. Quando estamos diante de Deus, o presente dele é eterno. A presença dele remove nossos corações, tira os lixos que a gente entulhou, tira toda a mazela que a gente tem. Passamos a ser homens saudáveis, passamos a ser pessoas mais saudáveis. Vamos no serviço do Senhor. Todo mundo que se assusta olha para ver de novo, e quando volta não quer saber de outro, só tem uma mão, que não tem como ter a contramão. Sei que você não quer ser igual a mim, ou como os irmãos que pula, que grita, que faz barulho, que brinca de ciranda, cirandinha. Mas veja bem, também não é bom que você seja essa pessoa caladona que você é. Não é bom que você deixe diante de você esse vazio tomar conta. É preciso que você abra a boca. É preciso que num culto como esse, um pastor pregando desse jeito, e você com essa boca travada, com essa língua de aço, com essa boca de cimento, que não abre a boca para dar nenhum glória a Deus. Você está vendo como que eu digo, minha boca abriu. O pastor para aguentar isso não é fácil, não é brincadeira. Quando dentro de mim arde o fogo do Espírito, e você nem se preocupa com isso. Por isso que a igreja vai passar por uma grande situação. Olha a situação no mundo como está, vai atingir todo mundo. É preciso que você tenha essa convicção, que do jeito que você anda caladão, vazio, seco, você não consegue convencer nenhum cachorro a te seguir, quanto mais uma vida humana a aceitar Jesus como Salvador. Precisamos de fazer alguma coisa por nós. Está aqui a palavra sendo ministrada, e você fica com esse olho esbugalhado, está no período daquele tempo de cheio, sabe, fica desse jeito, né? Não se solte, fale para Deus. Eu preciso mudar, Jesus, eu preciso mudar. Meus irmãos amados, tempo de ir para casa, não é tempo de ficar preocupado e ficar querendo chegar em casa para ver Fantástico. Fantástico, eu até achei interessante o dia que a irmã Fátima falou isso. Fantástico não é o que eles mostram na televisão, não. É fantástico. Que fantástico o quê? Essas porcarias que a Globo passa, não tem nada de fantástico, nada não. Fantástico, sabe o que é? É quando Deus pega você e muda seu coração. Fantástico é quando Deus transforma você. Fantástico é quando Deus batiza você. Quando Deus renova você. Isso é fantástico. Quando Ele pega uma prostituta, bota ela no altar depois para dar testemunho. Uma mulher que era prostituta e agora é mulher santa. Um homem que era travesti e agora foi transformado pelo poder de Deus. Isso é fantástico. Vai ser fantástico Deus mudar também você.
pastor. Isso é realmente maravilhoso. Glória a Deus. Deus vai mudar o seu destino para melhor. Quem crê nisso aqui? Levanta essa mão alto, crente. Diga: Deus vai mudar meu destino. Abre essa boca, pelo amor de Deus. Não foi em você, então só coloca na sua cabeça. Não fica parecendo sepulcro, morto, não. Você não está num culto fúnebre, você está num culto de avivamento. Você está vendo quando você comeu? Eu até vai fazer uma experiência hoje aqui de manhã, mas não deu para vou fazer na próxima. Que eu ia pegar alguém aqui e ia fazer assim: dá um grito para mim. Quer ver? É coisa tão fácil, né? Radiz. É tão fácil, né? Jefferson, fica de pé. Aleluia. Dê um grito bem forte, Jefferson. Glória a Deus! Mais um pouquinho mais alto. Glória a Deus! Agora fala a língua estranha, Jefferson. Olha aí, tá vendo? Olha, escuta. O que você fez aí? Ninguém precisa sentir para falar língua estranha. Sabe por quê? Porque língua estranha não está no intelecto, mas está no espírito. É por isso que nós falamos em qualquer hora. Eu posso chegar de manhã cedo e cumprimentar você em línguas estranhas. Aí você me responde também. Nós somos do céu e a nossa linguagem é do céu. Quem quer isso, levanta a sua mão e tenha uma rajada de glória. Oh, aleluia. Olha como é que está o clima. Não depende de mim, não. Depende de você. Quando você vai se soltando, o Espírito Santo vai se achegando. Tu lembra, Jefferson, que você não fez isso na semana passada e fez hoje? Aí você vai chegar em casa lá com a sua esposa para pedir almoço. Minha linda, para baixo, canta. Ela, o que você está falando? E ela vai te responder da mesma forma. A presença de Deus é outra coisa. A gente se alegra tanto com essas coisas, porque tem hora que a gente sabe que tudo depende. Muita coisa depende de nós, para isso acontecer. Olha o quadro que acontece aqui nesse milagre, irmãos. O que acontece é que Lucas foi visitar pessoas que conheceram Jesus, até porque não tinha andado com Jesus. Desde então, quando escreveu o seu evangelho, ele voltou por Cesareia, Cafarnaum, Judeia, e foi na casa dos discípulos de Jesus. E quando ele vai concluindo o seu livro, ele vai na casa do pentecostal, daqueles que eram canela de fogo, e no reterdel de Jesus. É nessa conversa entre os dois, não contou nada de milagre. Ele disse: olha, quando nós estávamos com Jesus, ele disse: eis que eu envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não quero outra coisa a não ser a presença dele. A presença de Deus, ela é fora do comum. Essa experiência que eles tiveram, algumas considerações. A promessa do batismo com o Espírito Santo não veio do Filho, mas veio do Pai. A promessa é do Pai. E Jesus disse: eu envio a promessa de meu Pai. Quando foi que Deus viu que nós precisávamos de seu Espírito? Hein? Quando foi que Ele viu que a gente precisava do seu Espírito? Ele viu, era só, meus irmãos, aquele momento tão importante. Ele viu que nós precisávamos do seu Espírito. Ele viu que seu Espírito não nos valia de nada, não nos vale nada. Nós nos sentimos assim, vazio, sem a presença do Espírito Santo.
era só para matar, só para roubar, só para destruir, acabar com as nossas próprias vidas. Quando Deus viu que o homem com o Espírito Santo, ele gerava frutos, o Senhor então resolveu enviar o seu Espírito. 835 anos antes de Jesus Cristo, tem um profeta na terra que ele tinha 17 anos. Quando ele recebe um comunicado do céu para ir no meio da rua e dizer, foi o profeta Joel. Tinha 17 anos, moleque. Foi chamado 835 anos antes de Cristo aparecer. Ele foi nas praças públicas, ele foi pregar o Evangelho. Joel vai para o meio da praça, toca o alarido e a multidão fica em sua volta. Deus toma a boca dele e fez e faz as mais lindas promessas. E ele começa assim: assim diz o Senhor, e há de ser que nos últimos dias, meu Jesus, tu já pensou um homem, um rapazinho desse ficar no meio da praça pública, no meio de tanta gente? E Joel fala, e o Senhor disse, e assim diz o Senhor, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E não é um sonho. Quero te dizer nessa noite que você está debaixo desta promessa. Então se prepare para recebê-la. Essa promessa é para você. Diga, essa promessa é para mim. Grita mais alto, essa promessa é para mim. E eu vou recebê-la. Aleluia. Gera isso no reino espiritual. Gera essa expectativa. Para Deus poder fazer isso, você não pode vir para um culto desse e ficar com essa cara de vinagre misturada com limonada purgativa. É horrível. Tu já pensou? É a cara desse crente misturada com limonada purgativa e com aquela cara horrível. Você tem que se alegrar, crente. Você está diante de Deus, não está diante de gente morto, não. Você está diante daquele que disse, eu sou o que sou, eu vivo. Paulo disse, eu sei quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nós não estamos seguindo deuses mortos, nem colocado em parede, nem colocado em gesso, nem sendo carregado por ninguém. Ele carregou os meus pecados, ele desceu a sepultura, mas ao terceiro dia aleluia. Precisamos de compreender isso, abrir a nossa boca para adorar. Tem que saltar sim, tem que dar glória sim, tem que abrir a boca sim, tem que pular sim. Aqui não tem esse negócio não. Pentecoste é isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos de compreender que estamos num período que vai ser necessário isso acontecer. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito de Deus não é propriedade paga de ninguém. Ele sopra onde quer, com quem ele quiser e aonde ele quer, e ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Você pode achar ruim, você pode ser o que você quer, mas Deus não tem nada a ver com o que você acha ou pensa. O que está escrito aqui vai se cumprir. Você querendo ou não, o diabo querendo ou não, vai se cumprir. João capítulo 3, verso 8: o vento sopra onde quer. O Espírito Santo não é propriedade de ninguém, não a não ser de Deus. Ele vem do céu, ele toma quem ele quiser na hora que ele quiser e como ele quiser, e ninguém pode bloquear-se no Espírito Santo. Não tem denominação, não tem pastor tradicional, não tem pastor que não acredita, não tem ninguém que acredita que vai impedir
com o Espírito Santo. Aleluia. Hoje pode ser seu dia. Aleluia. Hoje pode ser seu dia. Você não entendeu? Vou falar aqui em alemão. Hoje pode ser seu dia, crente. Aleluia. Eu vi uma história do Henrique Cristo. Aquele coitado daquele homem. Ele precisa de salvação. Diz que ele é Jesus. Esse Henrique Cristo que ocorreu, né? Esse fato ocorreu lá no Paraná. Ele estava lá. Porque ele mora aqui, esse camarada. Ele é vizinho seu, o Henrique Cristo. Eu vou lá visitar ele. Eu vou lá ver se é aquela peça, viu? Oh, meu Deus do céu, me leva lá. Eu vou lá dar até uma mulher daquele camarada lá. Mas ele é engraçado, ele tem dor. Mas aconteceu um fato curioso, sabe qual foi? Lá no Paraná, entra no açougue, a multidão se aproxima no açougue. A criança chega perto dele e a mãe diz: olha, aquele ali é Jesus. E o menino foi perguntar para ele. Pergunta: olha lá Jesus. A mãe disse que é um impostor para o menino. Olha, ele é um impostor, ele não é Jesus. Ela vai lá e pergunta: é verdade que o Senhor é Jesus? Ele disse: sim. Sou eu que fiz isso e aquilo. E a criança pergunta: então, se o Senhor é Jesus, me batiza agora com o Espírito Santo. Botou o Henrique Cristo de calça curta. Ele disse: não, só era para aquela época. Ele disse, né, o Henrique Cristo. E a criança olha e diz: bem que a minha mãe disse que você é um impostor. Se o Senhor fosse de fato Jesus de Nazaré, ele teria me batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aquele menino, ele estava cheio de Espírito, não estava cheio do Espírito de Deus. Ele foi lá enfrentar o mentiroso. Quando eu falo de batismo com o Espírito Santo, eu não falo aqui de um poder outorgado por homens, é de uma autoridade que veio do céu. Ele é uma pessoa. Quantas pessoas têm dúvida acerca do Espírito Santo? Você pode adorar o Espírito Santo, porque não são três deuses, mas os três em um. Quando você dá um grito de glória, vai para Deus, vai para Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Mas ele está relacionado com a terceira pessoa da Trindade, e isso não diminuiu dos outros. É que falta semântica no vocábulo para colocá-lo na mesma esfera. Ele transfere o nosso gemido em palavra diante de Deus. Quando a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, aquelas madrugadas que o sono não vem, quando acabam as lágrimas e sobram os gemidos, só sobram os gemidos, ele pega os gemidos, ele traz na linguagem do céu para o Pai, e por isso que ele é o Consolador. Ele fica na boca dele uma palavra 24 horas por dia, no olhando da terra. Sabe qual foi a palavra? Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, porque ele é o Consolador, ele é o poder que foi deixado para nós. Há duas maneiras do ser humano ter o Espírito Santo. Uma delas você já conhece. Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro de você, outra coisa é ter o Espírito Santo sobre você. Aleluia. Tem aqui dentro marca aceitar a Jesus, mas está sobre você. Aí está lá: descerá sobre ti o Espírito Santo. Está sobre você. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Ele arranca o que não presta e faz uma obra de transformação dentro de nós. Por isso somos templo do Espírito Santo. Para isso não importa se é batista, se é assembleiano, sorveteriano ou presbiteriano, não interessa. Aceitou Jesus como Salvador, ele vem morar aqui dentro. Isso não é opção, é regra.
O Espírito Santo não toma posse dele. Se ele está em você, dê um grito de glória também agora. Aleluia! E a segunda forma de ter o Espírito Santo é opcional. Não é uma regra, mas opção sua, de crer ou não crer, de querer ou não querer. Foi como ocorreu com a mulher samaritana. Jesus olha para ela, eu termino. Eu tinha muito mais coisas, mas eu quero orar agora. Jesus olha assim para ele e fala assim: mulher, estava lá no poço para tomar água, poço Jacó, e Jesus chega. Então ele cansado, ficou esperando, e ela então começa a tirar água do poço. Jesus assim tranquilo, estava descansando a viagem, e pediu para ela: mulher, me dá uma água para tomar. Aí aquela mulher não sabia, repreendeu Jesus: quem és tu que fala com uma mulher samaritana? Porque os judeus não tinham amizade, não conversavam com os samaritanos e os judeus, e Jesus foi lá para quebrar todo o protocolo. Aí Jesus olha para ele e fala: mulher, se soubesse quem te pede água, eita Deus, se tu soubesse quem te pede água, vai nascer dentro de você uma fonte. Uma fonte. Sabe o que é uma fonte, igreja? Uma fonte é início e começo. Ela nasce pequena, a fonte nasce quase imperceptível. Você pode ter o Espírito Santo aqui no teu coração só para a salvação, e nunca orar em línguas estranhas. Nunca. Vai muita gente morrer no céu que nunca vai falar línguas estranhas. Ele tem o Espírito Santo, mas nunca vai falar uma língua estranha. E é exatamente disso que eu estou falando. É a gente entender que por trás disso tudo tem uma promessa de Deus em nos encher da sua presença. Mulher, se você soubesse quem te pedir água, a água que eu beber do poço que você beber vai ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, mas fluirá rios no teu interior, que saltará para a vida eterna. Irmãos amados, quando a gente é batizado, quando a gente está na presença, a gente se alegra. Sabe, não dá para viver assim. Não dá para viver com cara de velório. Não dá para viver com os caras de frustrados. Por mais que a luta seja grande em casa ou na vida pessoal, nós vencemos ela só olhando para Jesus, dando glória. Nós passamos por cima do diabo, nós alcançamos do outro lado a vitória, porque os rios de águas vivas continuam fluindo aqui dentro, porque o Espírito Santo continua falando conosco. Quando a gente entra na casa de Deus, vocês viram a ministração da adoração, uns choravam, outros levantavam as mãos, mas uns ficavam calados, parecendo múmias. Isso é falta de algo que está faltando dentro de você. Não pode ser assim. Mas eu sou assim, pastor. Você é assim se você quiser. Como Deus não interfere na sua decisão, Ele deixa você ser o que você bem quer. Dentro da igreja, mascando chiclete, né? Conversando, levantando e saindo. Se você quer fazer isso, faça. Deus vai te ensinar. Aí vai chegar um momento que tudo vai passar, e você vai olhar para trás e vai dizer: por que eu perdi aquela oportunidade? Por que eu perdi tempo? Eu deveria ter obedecido o pastor, eu deveria ter pegado o meu maldito orgulho, pisado nele, destruído ele, mas eu deixei que ele me dominasse. Eu deixei que o meu pensamento tomasse conta de mim. Luta, vá em frente, não retrocede. Toda pessoa que aceita Jesus, ela vira uma fonte. Mas para virar um rio é com a pessoa. Você pode virar uma fonte, mas para ser um rio, isso depende de você. Eu estou aqui pregando a palavra, cabe você crer ou não.
você aceitar ou não, isso é problema seu. Mas aqueles que querem ser ricos, eles não podem ficar paralisados próximos. Se você quer que as pessoas bebam de você, se eu perguntar quem é que quer ser usado, uma grande parte vão levantar as mãos, outras nem se interessam. Mas aquelas que Deus quer usar, precisa de aprender que não é só ser fonte, você tem também que ser rio. Eu fui ver pelos estudos de onde sai a água do rio Tietê. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a fonte da mina da água do rio Tietê de São Paulo. Eu vi. Ela não é maior do que dessa planta até aqui. A mina sai aqui e ela vai escorrendo por um rego pequeno, que não dá isso aqui. Só que aqui ela nasce com uma pequena evasão, mas lá na frente ela torna-se um rio onde todo mundo pode navegar por ela. É disso que eu estou falando. Nós precisamos ser um rio para que as pessoas venham em nós e bebam da água que está dentro de nós. Tem muita gente que a gente abre a torneira, só sai lodo, não sai nada, não tem fonte alguma. Alguém chega para você e te pede um conselho, você não sabe dar. Sua vida está uma miséria, sua vida espiritual não passa nem de um pé para o outro, o coração está gelado. Como é que você pode oferecer para alguém uma coisa que você não tem? Portanto, quando a gente nasce, a fonte sai, mas para alguém beber dela, lá na frente um rio, onde todo mundo vai navegar, onde as pessoas vão te pedir conselho, vão te pedir oração, vão te pedir para conversar com elas. Sejam os irmãos a ponto de bala para aceitar esses novos desafios, como Lucas aceitou. Não seja como Judas, que só crê que se vê. Aliás, Tomé, que só crê se vê. Seja um homem ou uma mulher prontos a aceitar esses desafios que o Senhor faz para você nesta noite. Esse rio que eu não posso deixar passar é um rio sobrenatural que está à nossa disposição. Glória a Deus. Se você quer ou se você não quer, a decisão é totalmente sua. Vamos colocar de pé. Vamos pedir a Deus nessa noite que Ele manda esse poder sobre nós.